Olá pessoal, estou de volta, professor Emerson, para trabalhar língua portuguesa com vocês da primeira série. Como vocês já estão habituados, vou lembrá-los que vocês precisam entrar no Class, fazer a atividade que postaram ali, para você, além de adquirir o seu conhecimento, você também marcar a sua presença. Tanto o conhecimento como a presença são muito importantes. Mas se você não tem acesso, está assistindo às nossas aulas pela TV ou pelo YouTube, não precisa se preocupar. Basta que você entre em contato com a sua escola para você saber quais são as atividades que você precisa retirar. Então você retira a atividade na sua escola, leva para casa, faz a atividade e depois você retorna a atividade lá para a sua escola. E se você tiver alguma dúvida, tente entrar em contato com o seu professor para que ele possa te ajudar ali em alguma questão que você tenha dúvida, ok? Dado o recado, vamos para os nossos objetivos de hoje. Olha só. Compreender a estrutura de um texto dissertativo argumentativo. Lembram da nossa aula passada que nós já falamos desse texto dissertativo argumentativo? Ele é bem importante, é o texto que cai no Enem. Hoje a gente vai continuar falando sobre ele. Nós vamos conhecer alguns elementos que contribuem para a coesão textual. Nós já falamos de coesão na aula passada e agora a gente vai falar novamente. Compreender o que é fato e argumento. Lembram que o texto dissertativo argumentativo e o artigo de opinião, eles são muito parecidos, então por isso que nós vamos falar novamente de fato e argumento. Localizar informações explícitas em um texto, lembrando que explícita é aquela que vai aparecer. Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato e também estabelecer relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la. Então, tudo isso a gente vai falar na aula de hoje. Lembrando que a tese, lembra, a gente falou bastante dessa questão de tese na aula anterior, é a ideia, né? A proposição, a ideia que você possui. Para a gente começar, como vocês já estão habituados, nós temos um quiz. Possui o mesmo sentido de sendo assim. Lembram que na aula passada a gente falou um pouco sobre essas palavras que vão fazer essa costura no texto, essa coesão? O sendo assim é uma delas. E ela pode ser substituída, né? Possui o mesmo sentido, então eu posso substituí-la por A, conquanto, B, destarte, C, visto que ou D, todavia. Então, qual palavra será que eu posso substituir? Coloquei aqui para vocês que é o destarte. Destarte não é uma palavra muito comum da gente encontrar ali em textos, principalmente em textos de estudantes, mas é uma substitutiva para você não ficar o tempo todo dizendo sendo assim, você vai lá e coloca o destarte. É sempre bom a gente aprender esses sinônimos para a gente evitar as repetições ali durante o nosso texto. Lembrando que muitas repetições fazem que o seu texto fique ali um tanto quanto chato de ser lido, ok? Nós vamos agora ver uma proposta de redação do Enem. Já que a gente está falando de proposta da redação, né, então nós vamos falar dessa proposta de redação do Enem. O que eu trouxe aqui para vocês com proposta? Não é para vocês fazerem, é só para a gente entender um pouco como é que funciona o pedido desse texto dissertativo argumentativo. Então, ó, a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Essa é a proposta ali da redação. Primeira coisa, nós vamos reler o trecho, né, dessa proposta. Eu tirei aqui qual era o tema. Nós vamos reler e anotar as principais informações. Então, eu tenho essa proposta de redação. O que eu preciso prestar bastante atenção para que fique de acordo com aquilo que está sendo pedido? Vou dar um tempinho para você anotar as principais informações e eu já volto.
Então, conseguiram retirar aí do trecho as informações principais? Antes da gente retirar, vamos reler. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redige um texto dissertativo argumentativo em modalidade de escrita formal da língua portuguesa sobre o tema, apresentando propostas de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Então, essa é a proposta. Essa proposta foi trazida ali na hora da pessoa fazer o Enem, a redação do Enem. Quais são as informações principais? Aquelas que eu devo realmente prestar bastante atenção. Olha só. Primeiro, leitura dos textos motivadores. O que acontece? Antes de você chegar até a redação, você fazer a redação, você vai ter textos motivadores. Alguns textos que vão trazer a temática para que você compreenda um pouco dessa temática, para você já ir trabalhando quais são as ideias que você tem a respeito daquele tema, certo? Então, você tem que fazer a leitura dos textos motivadores. Uma vez é o suficiente? Nem sempre. Então, é sempre bom você ler, reler novamente. Às vezes, ler, deixar um pouquinho de lado, depois você volta, lê novamente, para ver se você continua ainda entendendo da mesma forma. Nós temos que ter o quê? Conhecimentos construídos. O que é isso? É aquilo que você vai trazer da sua formação. Do tempo todo que você está estudando, também de informações escolares e informações até mesmo de fora. Lembrando que não é interessante a gente cair no senso comum. Lembra quando nós trabalhamos a questão do senso comum? Então, é importante a gente não fazer isso. Nós temos que fazer um texto dissertativo argumentativo. Se você fizer um outro estilo de texto, certo? Se você fizer um outro gênero textual, eles nem vão corrigir. Eles vão dar 0 para você. Suponhamos que você é uma pessoa muito boa em fazer poemas. Né? Eu posso, professor? Não, não pode. Você vai ter que fazer um texto dissertativo argumentativo. Nós vamos ter que cuidar com a escrita formal. Ou seja, você vai escrever o mais correto possível. O mais correto que você consiga é isso que você vai colocar ali no seu texto. Então, você vai evitar gírias, são coisas que você vai evitar. Você vai evitar também abreviações. Muito cuidado com as abreviações, porque às vezes a gente fala tanto nas abreviações e na hora de escrever a gente acaba colocando essas abreviações. Então, a gente tem que tomar cuidado. Nós temos que prestar bastante atenção no tema. Lembrando que se você sair do tema, se você sair do tema, a sua redação já é zerada, então tem que tomar bastante cuidado com isso. E você vai ter que apresentar o quê? Uma proposta de intervenção. Na aula de hoje vai ter um modelo dessa proposta de intervenção para vocês compreenderem o que é isso. Tenho que apresentar o quê? Argumentos e fatos. Lembra, não adianta você concordar ou discordar. Você tem que saber por quê que é aquilo. Então, você vai apresentar argumentos e vai apresentar fatos. Como é que eu vou atrás desses argumentos e fatos, professor? Por informação. Quanto mais você lê, certo? Você vai adquirindo essas informações e você pode utilizá-las ali na sua redação. E você vai defender o quê? O seu ponto de vista. Você precisa ter um ponto de vista a respeito. Então, não pode ser assim, não sei. Não é não sei. Então, você vai ter que defender um ponto de vista, ou a favor ou contra aquele tema que está sendo debatido, ok? Nós vamos ler um trecho de um livro chamado Toda Língua Muda com o Tempo. Quem escreveu o livro foi o Marcos Banho, lá em 2009. Então, eu tenho o trecho e eu vou pedir para vocês separar o que é fato do que é argumento. Mas por quê, professor? Olha, para vocês entenderem, eu volto aqui, ó. Você tem que apresentar o quê? Argumentos e fatos. Então, são coisas diferentes, certo? Então, neste exercício, vocês vão fazer a leitura deste trecho e separar ali o que é o argumento e o que é o fato. Vou dar um tempo para você fazer isso e eu já volto.
Então, nesse texto trazido ali pelo Marcos Banho, vocês conseguiram encontrar o que é o fato e qual é o argumento que ele utiliza? Vamos reler? Olha só. Por mais que isso pareça óbvio, vale a pena repetir. Toda língua muda com o tempo. Basta a gente comparar textos escritos em português nos anos 1200, na época de Pedro Álvares Cabral, ou mesmo há 100 anos atrás, com qualquer coisa publicada nos dias de hoje. As diferenças são óbvias e as dificuldades de compreensão vão crescendo quanto mais a gente recua no tempo. Interessante esse texto ali do Marcos Banho, porque ele fala realmente ali da mudança que a língua vai tendo. E agora, o que será que é fato nisso? Olha só. Qual é o fato? Toda língua muda com o tempo. Isso é um fato, certo? Isso é comprovado, isso é verdade. Toda língua muda com o tempo. Então, o fato, a língua mudar com o tempo. Depois, eu tenho um argumento para o fato. Qual é o argumento? Comparar textos escritos em português nos anos 1200, na época de Pedro Álvares Cabral, ou mesmo há 100 anos atrás, com qualquer coisa publicada nos dias de hoje. Então, o fato, a língua mudar. Qual é o argumento para esse fato? Basta você comparar textos que você vai perceber que a língua está mudando. Então, o fato, mudar a língua, e o argumento, comparar os textos, ok? De acordo com a resposta anterior, então, fato e argumento, como podemos conceituar o que é fato e o que é argumento? De acordo com o que a gente respondeu antes. E agora? O que é fato e o que é argumento? Vou dar um tempo para você pensar e reescrever aí no seu caderno e eu já volto.
Então, conseguiram conceituar aí no caderno de vocês o que é fato e o que é argumento? É interessante que tenhamos isso por escrito no caderno, para que de vez em quando a gente dá uma olhada, relembrar o que é isso, porque assim, estudar não basta somente aquilo que é feito na aula, é sempre bom a gente ver de novamente, discutir com o colega. Então, muito bem, o que será que é fato e o que será que é argumento? Para ajudar, coloquei para vocês de uma forma bem simples. Fato é algo comprovado, seja por estudos ou observações ao longo do tempo. Então, quando eu falo que a língua muda, certo? Então, existe um estudo, né, que essa língua muda. Mas também são observações que a gente vê aí pelo tempo. Tanto que, se você perceber, deixa eu dar um exemplo de redes sociais, que acredito que vocês às vezes acessam as redes sociais e vocês percebem, vira e mexe aparece uma gíria nova, né? E aquela gíria nova vai sendo divulgada ali pela internet, e daí depois várias pessoas estão utilizando aquela mesma gíria. Então essa é a mudança da língua. Então a gente observa isso com o tempo. O argumento é uma explanação, uma explicação utilizado para convencer o interlocutor. Então, o argumento é usado para convencer a pessoa. Lembram na aula anterior que nós falávamos que o texto dissertativo argumentativo, você vai fazer o quê? Você vai demonstrar que a sua ideia é a correta, que você está certo naquilo que você pensa. E como que você vai fazer isso? Como que você vai convencer esse leitor? Por meio dos argumentos. Por isso, volto a dizer, buscar as informações é muito importante. E a gente encontra informação somente nos títulos que eu vejo ali nas redes sociais, ou mesmo ali nas mensagens de texto? Não. É necessário que eu entre, veja, leia, pesquise, busque outras informações. Quanto mais informação você tiver, mais fácil vai ficar para você argumentar. Por isso que a leitura é muito importante. Continuando, trouxe para vocês um exemplo de texto. É um texto simples, e se vocês perceberem, eu tenho aqui um único parágrafo. O texto é somente esse mesmo, certo? É um único parágrafo. Nesse parágrafo, lembram lá que nós falávamos que eu tinha que ter introdução, desenvolvimento, conclusão e que nós tínhamos que ter também a proposta de intervenção? Tudo isso está neste parágrafo. Então, o parágrafo diz o seguinte: em 1948, Orwell já alertava sobre o controle e manipulação dos humanos por meio da tecnologia. Ficção à parte, o mundo virtual conquistou pessoas de todas as idades, etnias, crenças e escolaridade, levando-as a um ambiente idealizado e, por que não, perfeito. Com isso, o problema surge quando os dados gerados sugerem conhecer os usuários muito bem. Portanto, cabe ao setor educacional desenvolver estratégias que versem sobre o uso consciente e crítico dos ambientes virtuais desde a tenra idade. É isso que me diz o texto. Lembram do nosso tema, que era a manipulação de dados da internet? Então, o texto está dentro deste tema. Agora, nós temos uma atividade. Qual é a atividade? Releia o texto, então vocês vão reler o texto e dividi-lo na estrutura exigida na proposta de redação. Qual é a proposta de redação? Tem que ter o fato, tem que ter o argumento, tem que ter a tese, tem que ter a intervenção. E na composição textual do gênero, dissertativo argumentativo, que é o quê? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Eu vou dar um tempo para vocês relerem o texto, pensarem aí o que seria uma introdução, onde que estaria o desenvolvimento, a conclusão, quais são os argumentos, os fatos e assim por diante, e eu já volto para a gente continuar.
Então, releram o texto, conseguiram fazer as anotações aí, o que é fato, o que é argumento. Então, vamos reler o texto. Em 1948, Orwell já alertava sobre o controle e manipulação dos humanos por meio da tecnologia. Ficção à parte, o mundo virtual conquistou pessoas de todas as idades, etnias, crenças e escolaridade, levando-as a um ambiente idealizado e, por que não, perfeito. Com isso, o problema surge quando os dados gerados sugerem conhecer os usuários muito bem. Portanto, cabe ao setor educacional desenvolver estratégias que versem sobre o uso consciente e crítico dos ambientes virtuais desde a tenra idade. Então, esse é o texto que é trazido. Nós vamos tentar separar ali essas ideias do texto e a construção dele. Então, eu coloquei colorido para que vocês possam observar bem onde começa e onde termina ali as ideias, onde está a minha introdução, como está esse meu desenvolvimento e a conclusão, ok? Então, ó, em 1948, até tecnologia, eu tenho a introdução. Para quem não lembra, Orwell, né, 1948, é o livro lá, 1984, de George Orwell, que eu já havia indicado para vocês, certo? Que fala sobre essa questão aí da tecnologia. Então, o autor, ele faz o quê? Ele introduz o texto já demonstrando um certo conhecimento literário. Ele conhece, ele tem esse conhecimento literário, que isso foi mostrado em um livro. Depois ele diz que, ficção à parte, o mundo virtual conquistou pessoas de todas as idades. Então, ele demonstra o quê? Um fato. É verdade que a internet conquistou pessoas de todas as idades? Sim, pode não ter conquistado todas as pessoas do mundo, mas conquistou as pessoas ali, várias pessoas de todas as idades, etnias, crenças. Então, muita gente utiliza a internet. Depois, ó, levando-as a um ambiente idealizado. E por que não? Perfeito. Ele já dá o quê? Uma ideia. Ele apresenta uma ideia, a ideia do autor. Qual é a ideia? Que esse mundo ali, ele é idealizado, ele é perfeito. Tanto, se vocês observarem, seguirem aí algumas pessoas, vocês vão perceber que como parece que é tudo perfeição na vida delas. Depois, com isso, o problema surge quando os dados gerados sugerem conhecer os usuários muito bem. Olha a tese do autor. Né? Qual é a ideia do autor? O problema que surge quando a internet parece te conhecer melhor. É melhor do que você mesmo. Então, você já deve ter percebido que se você pesquisar alguma coisa, logo depois, se você está lá na sua rede social, vai aparecer algo muito próximo daquilo que você pesquisou, ou mesmo aquele produto que você pesquisou. Então, parece que conhece você. Depois, ele começa a conclusão. Portanto, cabe ao setor educacional desenvolver estratégias que versem sobre o uso consciente e crítico dos ambientes virtuais desde a tenra idade. Na conclusão, ele já demonstra o quê? A proposta de intervenção. Então, para o autor, o que precisa ser feito? O setor educacional, então, são as pessoas envolvidas. Quais são as pessoas envolvidas? O setor educacional. E o que precisa ser feito? Desenvolver estratégias que versem sobre o uso consciente e crítico dos ambientes virtuais desde os menores, desde os alunos menores. Então, como que vai ser? Desenvolver desde quando eles são menores. Lembram que lá na proposta de intervenção, ela tem que ser detalhada? O quê? Né? O que tem que ser feito? Quem são as pessoas envolvidas? E como que isso pode ser feito? Então, eu tenho aqui uma estrutura de um texto dissertativo argumentativo em um único parágrafo. Tenho ali tudo o que é necessário no texto dissertativo argumentativo. Introdução, desenvolvimento, conclusão, tenho fato, tenho argumento, certo? Então, continuando, nós vamos reler um trecho e localizar as conjunções. Então, agora a gente vai olhar as conjunções, que dão coesão ao texto e explicar os sentidos produzidos por elas. Então, vocês vão fazer a leitura do texto novamente, né? Só um trecho. Vamos fazer a leitura desse trecho, localizar as conjunções e pensar qual é o sentido que ela está transmitindo. Vou dar um tempo para você fazer isso e eu já volto.
Então, conseguiram localizar as conjunções? Vamos ver onde elas estão? Olha só, elas aparecem no com isso e depois aparece no portanto. O com isso, ele possui um sentido de consequência. Olha só, ele diz lá, né? Levando a um ambiente idealizado e, por que não, perfeito. E com isso, né? Qual é a consequência, né? O problema surge quando os dados e assim por diante. E o portanto, nós já tínhamos visto em aula anterior, a gente sabe que ele tem sentido de conclusão. As conjunções são palavras que utilizamos para unir termos ou orações. Com relação às orações, as conjunções podem ser coordenativas ou subordinativas, nós já vimos esses dois casos nas aulas, e cada uma delas produzem um sentido pré-estabelecido pelo locutor, então, sentido que o locutor quer dar. O interlocutor fica encarregado de interpretar o sentido, o interlocutor quem está lendo, produzido pela conjunção dentro do contexto em que foi colocada. Nós já fizemos um exercício, né, diferenciando aí essas conjunções que pode mudar dependendo do contexto. Para nós finalizarmos, podem acusar-me, estou com a consciência tranquila. Os dois pontos, então, ó, acusar-me, 2 pontos, do período poderiam ser substituídos por vírgula, explicitando o nexo entre as duas orações pela conjunção. Então, eu vou colocar uma vírgula e uma conjunção. Que conjunção é essa? Letra A, portanto. Letra B, pois. Letra C, mas também. Ou letra D, embora. Então, eu vou pensar, podem acusar-me, pois estou com a consciência tranquila. Então, o pois ali tem esse sentido de explicação. Revendo o que nós vimos hoje, a construção de um texto dissertativo argumentativo precisa ser coerente e coesa, então eu tenho essas palavras aí para me ajudar na coesão. Para uma construção coesa do texto, fazemos uso de conjunções e expressões que vão nos ajudar, e os sentidos de uma oração podem ser alterados quando fazemos ali a escolha de determinadas conjunções, certo? Porque ela pode expressar uma ideia diferente daquela que pretendemos passar. É isso que eu tenho que pensar. Vou deixar novamente para vocês a cartilha do participante do Enem e o site todamateria.com.br como dica de hoje. Por hoje, eu fico por aqui, espero vocês na próxima aula e até lá.